Então Provérbios, o rei Salomão fala assim, Provérbios capítulo 15, versículo 13: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Esse versículo destaca a profunda conexão entre o estado emocional e a aparência física, porque a alegria, ele resplandece, ele embeleza o rosto, não é isso? Mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Você sabe, só de você ver uma pessoa feliz, alegre, ela está sempre motivada, o rosto bonito. Mas se você vê uma pessoa triste, ela está sempre abatida, desanimado. Às vezes temos até medo de perguntar. Hoje as pessoas têm medo de perguntar um para o outro: está tudo bem? De medo de uma resposta: não está nada bem. Então a tristeza hoje ele abate muitas pessoas. A alegria reflete a beleza do rosto, mas a tristeza leva ao desânimo, não é isso? Quem que é animado, triste aqui? Quem está triste já acorda desanimado, mas quem está alegre já acorda animado. Estou alegre, estou feliz. Talvez na firma onde você trabalha, sempre tem alguém que é animado, não tem? 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, ele já chega gritando. Conhece pessoa assim, não? Sempre tem um mal-humorado, não é isso? Que xinga aquele nome o dia inteirinho. É o Di para cá, é o Di para lá. Né? Em todo lugar é assim. E sempre tem aquele que gosta de brincar, isso que te anima. Então sempre vai existir esse tipo de pessoas. A questão é em quem você quer se aproximar. Então há muitas pessoas que estão enfermos. Como traumas do passado, depressão. Muitas pessoas estão com depressão. A depressão é a enfermidade do momento. Até 15, 20 anos atrás, a depressão estava começando a se procriar, e hoje ela expandiu. E pior, ela está dentro da igreja. Eu vou para a igreja porque dentro da igreja eu não vou ter mais depressão. Você está enganado. Muito pelo contrário. Você só vai curar a depressão se você crê que Deus pode curar você. Você só vai ser curado se você crê que você pode ser curado. É uma luta interna e é uma luta externa. A ansiedade também é uma outra enfermidade do momento. E não tem classe, não tem rico, não tem pobre, não tem crente, não crente. Muitas pessoas estão ansiosas, crianças já estão crescendo ansiosas. Eu tenho a minha neta que é assim, meu neto que é assim, que são novos. Imagine pessoas adultas. Tem pessoas que são ansiosas demais. Transtorno bipolar, né? É difícil lidar com pessoas assim. Uma hora está bem, uma hora está mal-humorado, uma hora está alegre, uma hora está feliz. Eu falo uma coisa, depois do almoço fala outra. Pessoas que mudam de opinião 3 ou 4 vezes no mesmo dia. Isso estamos lidando com isso aí todos os dias. A pessoa não sabe o que quer da vida. Estresses, pessoas estressadas. Estou estressado. Eu não sei você, mas quando eu estou muito estressado, me dá bolha d'água no pé. Tem pessoas que dá um calafrio na mão, uma suadeira. Você é assim também ou não? Sim? Então no meu ficou muito estressado, meu pé começa a encher de bolha d'água. E aí eu furo, jogo álcool para arder mais ainda. A Gi fica brava comigo: você tá doido? Eu falei: não, já que é para arder, então arde de uma vez. Porque é estresse. Rancor, pessoas com rancor que não conseguem liberar o perdão há muito tempo. Pessoas mal-humoradas, pessoas que se irritam com facilidade, qualquer coisa que fala se irrita, pessoas mal-humoradas. Essas são a geração que nós estamos vivendo de hoje. Dificuldade de concentração. Tem pessoas que têm dificuldade, não conseguem concentrar. Memória fraca. Já o natural nosso, a gente acaba esquecendo as coisas. Às vezes eu falo coisa aqui, eu acabo esquecendo em 10 minutos. Esquece nome, como eu falei agora, qual é o nome da minha nora, tal. Então a gente esquece. Você não esquece? Você chegou agora, você nem sabe o que estou falando. Alteração de apetite, de peso, né? Alteração a pessoa fica... Gente, eu fui pesar esses dias, então eu entrei em pânico, de 85 quilos. Eu falei: você é doido, isso não é de Deus, não. E para piorar, a Zana ficou mais magra do que eu. Eu falei: o quê? Não está errado isso.
não está certo, agir mais magro do que eu sempre fui mais magro que a Zilane. Aí eu pensei, não é possível, tem uma coisa errada. Você entendeu? Tem pessoas que brigam com a balança. Sentimento de inutilidade. Pessoas sentem inútil. Eu sou inútil, comigo nunca vai para frente. Ei, Deus ama você, calma. Calma. Sentimento de culpa. Tudo é minha culpa, o que aconteceu foi culpa minha. Não, nada, ninguém é culpado. Isolamento social, tem pessoas que vivem isoladas, tem pessoas que não conseguem conversar com ninguém, não querem conversar com ninguém. A pessoa fica isolada, porque a tristeza o abateu, tem alguma coisa que precisa jogar para fora, em nome do Senhor Jesus. Fadiga, falta de energia, pensamento de suicídio. Meu irmão, o que mais tem isso dentro da igreja? Pastores se suicidando, pessoas se suicidando, tirando a vida, quer tirar a vida. Mas acredite, irmão, Deus pode mudar o teu quadro. Deus pode mudar o meu quadro. Não desista. Se você chegou até aqui, porque Deus tem algo para você. E se você chegou até aqui, porque você é forte. O rei Salomão estava falando sobre emoções de cada pessoa. Muitas pessoas estão emocionalmente abatidas, destruídas, sem alegria, sem energia, há muito tempo, e precisam de uma cura. Tem pessoas que não conseguem ver gente, tem pessoas que não conseguem falar com ninguém, tem pessoas que se oprimem, tem pessoas que se fecham, e aí a rede social é um escape. Pessoas conversam direto na rede social, porque é o escape daquela pessoa, mas não consegue conversar pessoalmente. E Salmos capítulo 147. Vocês entenderam até aqui, igreja? Amém. É como disse, hoje apenas uma introdução, e eu preciso dar um panorama, preciso dar um geral da cura interior, para nós começarmos a descarregar, começarmos a pregar. Por isso que é bom não faltar aos cultos, para não se perder depois. Em Salmos 147, versículo 13. Salmos 147, versículo 3. E se você hoje veio disposto a jogar isso tudo para fora, se você veio disposto hoje, você chega, um novo começo começa hoje, como foi bem lembrado Mateus. Então eu quero aproveitar, então, esse domingo de manhã será o domingo da minha vida. Foi o dia que começou o culto domingo de manhã, foi o dia que eu joguei tudo para fora. E aí Salmos capítulo 147, versículo 3 diz assim: Ele sara, quem sara? Jesus, o Senhor. Ele sara o que tem o coração quebrantado e trata das feridas. É o Senhor que trata as feridas. Físico é a ciência, espiritual é os médicos dos médicos. Machucou, precisou dar ponto, o médico dá, a ciência dá. Mas a alma é só Jesus, meu irmão. Só Ele pode curar. E se hoje você está aqui, se nós estamos aqui com o coração quebrantado, pastor, estou disposto a jogar para fora aquela mágoa, aquela tristeza, aquele rancor, o perdão, estou disposto a perdoar, mesmo que eu sofri. Eu não sei se eu contei para você aqui, eu estava pastoreando numa cidade 8 meses, porque combinou uma coisa financeiramente, e financeiramente eu recebi nada. Eu saí de um lugar onde para ganhar X, eu saí de um lugar que eu ganhava X para ir para um outro lugar ganhar metade. Eu nunca saí de igreja por causa de salário. Se eu fosse por causa de salário, eu sempre ficava numa igreja só. Então eu ganhava um X, e aí eu fui para um lugar para ganhar muito menos, e aí eu morei dentro da igreja. Na cozinha, a igreja usava a cozinha, eu também usava a cozinha. As classinhas da criança virou o nosso quarto, ficou ali eu, a Zinani, meus 3 filhos ali.
E nós dormiam tudo junto no pedaço ali. O outro quarto das crianças, estavam todos os meus móveis, todos novos, que empenou tudo, estragou todos os móveis. E eu fiquei 8 meses ali acreditando que eu ia ganhar menos, mas eu ia ganhar. Primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada. Perdi um carro zero. Carro tirado da loja, uns 6 meses de uso. Perdi um carro zero, e nada de salário, meu nome foi para o Serasa e nada. E eu comecei a trabalhar como pintura de carro, de automóvel. E ali eu perdi tudo. E aí eu fui estar no distrito e falei assim, ó, eu vou ficar aqui até outubro. E era em junho, uma coisa assim. Visei o distrito, visei a igreja. E aí realmente quando chegou em outubro, voltei para Ribeirão Preto. Meu filho mudou de escola 3 vezes no ano. E aí acontece, eu fiquei magoado, eu agi com o distrito e com um pastor vizinho que falou que ia dar metade do salário. E aí nós viramos a cara, nós ia sair da Nazareno em 2011. Ficamos 3 ou 4 meses. Mas com mágoa mesmo, que ele nem vê Nazareno na minha frente. Aí um dia, dezembro mais ou menos, isso mesmo, em dezembro, teve um retiro de pastores. E aí ligou para mim ir nesse retiro. Eu falei, eu vou com o quê? A pé e sem dinheiro? E tem que pagar o retiro ainda, porque é no hotel e tal. E não, vocês não precisam pagar nada. Vai você, Agir e os filhos. Só os filhos não vão, vai só eu e Agir. Pronto, ganhamos o convite para ir para o hotel, ficar 3 ou 4 dias no retiro de pastores. Legal. Mas sem carro. Eu tinha uma moto só que comprei, que levava eu, Agir para lá e para cá, levava as crianças, sempre levava um, levava outro, a pé. E aí o que acontece? Eu deixei Agir em Ribeirão Preto e comecei a trabalhar em Santo Antônio da Alegria. E ali eu dormia na igreja, de segunda a quinta-feira, dormia na igreja. E trabalhava no projeto da cidade, Projeto Alegria. Então ia chorando e voltava chorando. E aí chegou um dia que chegou próximo a essa viagem de pastores. Eu falei, e agora? Como é que nós vamos nessa viagem? O casal que vem aqui, sabe o casal que vem de Santo Antônio que vem aqui? Eu ajudei muito eles também. Chegou ele e falou assim, pastor, o senhor vai com o meu carro? Eu falei, tá bom. Eu falei, amém, glória a Deus. E a gasolina? Você entendeu algumas coisas? Eu falei, e agora? E aí quando eu fui buscar o carro estava cheio, o tanque. Ele falou assim, vai. Deus é bom. Deus é bom. E aí ele encheu o tanque e nós fomos. Fomos lá, conversou com o pastor, lá conversamos com os pastores, e esse pastor estava lá, nós pedimos perdão para eles. Nós pedimos. Ó, está perdoado, tá bom. 2 meses, aí ele chamou nós e nós fomos para Santo Antônio da Alegria. Santa Gertrude, nós fomos Santa Gertrude, é. Eu ia parar com tudo. Tá vendo como é que mexe? Então Deus está no controle. E aí nós pedimos perdão e Deus perdoou, e assim nós estamos até hoje. Então sempre vai existir pessoas que querem machucar a gente, amém? A cura interior, ele mexe com o lado emocional, com traumas, com os pensamentos negativos. Mas Deus está no controle. E o pior é que as coisas vão piorar, porque o apóstolo Paulo avisou que ia piorar naquela época. Na época o apóstolo Paulo já avisou que as coisas iam piorar naquela época. Como assim, pastor? 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ó. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor um pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violento, inimigo do bem. Versículo 4: serão traidores, atrevidos, cheios de orgulhos,
amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Gente que aquelas pessoas que chega mansinho, fala mansinho, isso que é o perigo. Quando cheguei em Santa Gertrude, lá 6 meses depois, tinha um casal bonzinho, fala manso, amiguinho de todo mundo. E aí descobriu que o pastor antes de mim, que estava 10 anos que ficou, ele adulterou, ele traiu com a cunhada. E aí quando descobriram, essa pessoa, esse casalzinho que falava manso, falava bonitinho, que ganhava todo mundo, espalhou para todo mundo falando que eu sabia que o pastor tinha traído com a mulher e eu entrei. Eu falei, eu não sabia de nada. E aí de 120 pessoas só ficou 60. 60 saiu. Você imagine sair 60 de um domingo para o outro. Não só saiu 60 pessoas, mas também saiu ministérios dizimistas. Não saiu só 60, não saiu só dizimista de ministério. Eles foram para uma outra igreja que inaugurou na rua de cima. Não basta isso. E faz o ano de culto, eles passavam na porta da igreja buzinando. Carreata. Não basta só isso, eles continuando. Eles não, tem pessoas que não querem sair da igreja. Ele quer destruir a igreja do Senhor. E eu tenho um pavor dessas pessoas mansinho. Fala mansinho, com todo respeito. É trauma, não é isso? É perigoso. Eu não sei qual a sua área que você precisa ser curado, mas uma coisa eu sei: se você estiver disposto a ser curado nessa manhã, você vai ser curado. Amém. Deus vai libertar você da rejeição, do abandono, do abuso verbal, emocional e físico, da mágoa do passado, sentimento de culpa e vergonha ou condenação. Deus vai libertar você. Irmão, se eu não tiver curado, liberto, qualquer coisa, eu não subo no microfone, eu não subo no altar. Você tem certeza disso. Mas também tenho certeza que Deus também pode curar vocês. Deus pode me curar. E antes de o Senhor curar, nós precisamos crer que Ele pode curar. Precisamos crer, não adianta a gente, eu quero ser curado se a gente não crê que Jesus pode ser curado. Jesus olhou para a sua terra, Jerusalém, Jerusalém. Jesus chorou, terra. Ali fez poucas curas, por quê? Incredulidade. Em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É verdade que vai libertar você. É verdade que vai libertar a mim. É Ele, é a verdade, é a palavra do Senhor que vai curar, que vai nos libertar, que irá nos restaurar, em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel. Devemos permanecer firmes no Senhor, porque, para nós terminarmos aqui, Tiago capítulo 1, versículo 22. Tem muitas coisas para poder falar, mas eu vou parar por aqui. Eu quero orar, porque uma coisa que eu não tenho é pressa para pregar. Temos mais domingo que vem. Então para que eu vou falar tanta coisa hoje, se o que eu já falei já foi o suficiente, porque veio direto de Deus. E Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim, para nós finalizarmos: Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago diz isso para a igreja. O que acontece?
Hoje nós precisamos tomar uma atitude na vida. Eu não quero ser apenas ouvinte. Eu quero ser um praticante, eu quero praticar. Eu não quero apenas ir para o culto domingo de manhã e ficar livre à tarde. Não. Depois de um culto desse hoje, nós vamos orar aqui. Depois de um culto desse hoje, se você não mudar de vida hoje, meu irmão, você não muda mais. Não, mas é verdade, igreja. E também tem um outro lado também. Talvez você saia daqui querendo mudar de vida, mas quando você sai lá fora, parece que vai tudo a estaca zero de novo. Porque lá fora os dragão da vida, os inimigos da vida, estão prontinhos para atacar você, para atacar a mim. E aí a gente fala assim: puxa vida, saí da igreja agora, saí curado, saí liberto. Nossa, eu até me emocionei. Aí de repente acontece isso. Vai acontecer isso. Você vai ter que brigar com você mesmo. Eu vou ter que brigar comigo mesmo. Você vai ter que enfrentar talvez algumas coisas lá fora e só você e Deus. Mas você vai vencer. Em nome de Jesus. Pega um micro, põe aqui para mim. Alguém coloca lá um. Fica em pé, igreja. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que nessa noite, até adequar, você nessa manhã, primeira coisa, não tenha vergonha, porque muitas vezes a vergonha atrapalha a gente crescer. E ninguém aqui é super-homem. Você que veio nessa manhã aqui, foi: pastor, eu quero mudar. Eu quero ser liberto. Venha para frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero realmente um novo começo na minha vida, como foi bem colocado o Mateus. Eu quero um novo começo na minha vida. Eu quero começar esse domingo, mesmo que tiver luta, ninguém vai atrapalhar. Porque lá fora muitas pessoas não conhecem. E aí você crê que Deus vai curar você. E se você não conseguiu ser curado agora, semana que vem você tenta de novo. O crente, o bom do crente é que ele é teimoso, porque ele insiste. Eu vou ser curado em nome de Jesus. Quero orar por você.